Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. Dos versículos 12 até o versículo 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só repetir esse versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. No meu coração, e começamos cantando a respeito dessa luz, nessa manhã, uma consideração breve com os irmãos, porque é bem interessante, né? A palavra de Deus, ela pega algumas coisas que nós conhecemos, né, para mostrar o que aconteceu conosco de maneira espiritual. E a luz é uma delas, né? Tem a água, né? Então a luz é uma dessas coisas que nós percebemos, né, e que o Senhor ele usa para nos mostrar, né, como era a nossa vida antes e como ela se tornou. Né, aqui no Evangelho de Mateus, a palavra de Deus está dizendo que uma luz raiou, uma grande luz. E não foi assim que aconteceu conosco, né, não foi essa, né, a transformação, não foi exatamente isso que aconteceu conosco, porque nós vivíamos nas trevas e agora nós vivemos na luz. Em que sentido? Nós não conseguimos ver a verdade, nós não conseguimos perceber, né, o que estava à nossa volta, e nós não sabíamos qual era o nosso destino, até que a luz de Deus ela brilhou para nós, mostrando que sem Cristo nosso destino é um destino nas trevas, na escuridão, na perdição, mas com Cristo nosso destino é o reino de luz, né, para o qual nós fomos transportados. Então, irmãos, olha, prestem atenção nessa nova vida que foi nos dada, porque é muito interessante nós tentarmos compreender o ambiente no qual nós fomos inseridos. Nós não estamos mais perdidos, nós não estamos mais cegos, sem direção, nós não estamos mais vivendo como todas as outras pessoas do mundo elas vivem. Nós estamos agora com direção, sabendo para onde vamos e enxergando à nossa volta todas as coisas de uma maneira verdadeira e real, né? Aqui fala que aquelas pessoas, né, e também é a nossa realidade, que estavam, né, assentados na sombra da morte, né, na escuridão, aguardando apenas a morte e vivendo nesse princípio, elas viram a luz. Sem a luz, sem enxergarmos essa verdade, essa realidade, nós estávamos assentados exatamente nesse lugar onde havia, né, a sombra da morte constantemente. A morte era o nosso destino. O fim para nós era apenas morrermos e acabou. Mas hoje, nós não estamos mais nessa situação. Nós não estamos mais debaixo dessa mesma circunstância, dessa mesma condição que todas as pessoas estão quando não creem no Senhor Jesus, e como nós estávamos há um tempo atrás, quando não críamos no Senhor Jesus. E ficou muito no meu coração, né, cresceu no meu coração esses versículos em 1 Tessalonicenses, né, principalmente depois, né, na sexta-feira, quando tivemos a notícia, né, da partida da nossa irmã Lavínia. A primeira coisa que me veio ao coração foram esses versículos aqui em Tessalonicenses,
quando Paulo escreve para os Tessalonicenses o seguinte, capítulo 4, a partir do versículo 13. O Espírito Santo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele não está dizendo para nós que nós não devemos nos entristecer, porque, de fato, como seres humanos, né, não há indiferença para nós. Nós nos entristecemos com essas coisas. Mas não é para nós nos entristecermos como os que não têm esperança, que aí é desespero. E nós não nos desesperamos, porque nós temos esperança. Porque o Espírito Santo continua dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aí ele continua dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em Coríntios também, 1 Coríntios, o Espírito Santo também já tinha nos dito a respeito disso. No capítulo 15, havia um ruído, né? Uma conversa, dizendo a respeito de ressurreição, falando: não existe ressurreição. Então, Paulo, né? O Espírito Santo aqui, através de Paulo, ele vai dizer para os irmãos isso. Ele fala: ora, versículo 12 do capítulo 15, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aqui, o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo está mostrando para nós que a nossa esperança, ela é uma esperança em algo que é verdadeiro, que é real, que aconteceu. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Quando nós partimos do pão, não é esse testemunho que nós damos? Quando nós estamos aqui no domingo cantando e orando, não é esse testemunho que nós damos? E esse testemunho, ele tem que ser um testemunho real para nós. Jesus Cristo ressuscitou. Então você e eu não estamos mais, isso foi lembrado na semana passada, nós não estamos mais sujeitos à direção que o pecado e a morte querem nos dar. Eles não têm mais poder e não têm mais domínio sobre as nossas vidas. E é disso que fala essa mesa, essa bendita salvação que nos foi dada. Irmãos e irmãs, essa verdade, ela precisa brilhar nos nossos corações. Nós estamos aqui por um tempo, não sabemos quanto tempo, mas nós temos vida eterna. Isso nós podemos dizer. Talvez nós não fiquemos aqui, né, por muitos anos,
Talvez, né, nós não estejamos entre os que estão vivos, né, quando o Senhor vier, e a trombeta estarão vivos, né, quando o Senhor vier e a trombeta tocar. Mas uma coisa é certa: quando a trombeta tocar, se nós não estivermos mais nessa terra, nós seremos ressurretos, nós estaremos vivos, porque, na verdade, a vida do Senhor Jesus venceu a morte. E esse é o testemunho diante da mesa do Senhor. Percebam essa tão grande salvação que nos foi dada. Não é apenas uma salvação para nos livrar das questões que estão envolvidas, né, com essa terra, quando sabemos que o Senhor, Ele é o nosso Deus, e mesmo que haja problemas e dificuldades, Ele é quem nos consola, Ele é quem nos ganha, quem nos conduz, né, que nos ganhou para si mesmo, para nos tratar como pessoas, como um tesouro, como a sua herança. Mas também ela nos livra da morte, ela nos livra de estarmos para sempre numa situação de morte, né, que aqueles que não creem no Senhor Jesus estarão. Esta é a mesa do Senhor, é o anúncio que essa mesa faz para nós. Jesus Cristo venceu. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu, e Ele venceu eternamente. Ele nos colocou nas suas mãos, e nada, ninguém, nem a morte, nem absolutamente nada poderá nos arrebatar da sua mão, como Ele mesmo nos garantiu. Nós somos dele. E essa é a grande diferença. O povo que estava nas trevas viu grande luz. Essa é a grande luz. Jesus é a nossa luz. E com Ele, tudo aquilo que a salvação pode nos proporcionar. Que nós possamos participar desse momento com esse coração, né, de agradecimento, de louvor, de honra ao nosso Salvador, que fez isso por nós. E por misericórdia, por graça, por amor, nos incluiu nessa salvação. Porque nós poderíamos estar perdidos como muitos estão perdidos, porque não somos melhores do que ninguém. Mas Ele, na sua fidelidade e na sua misericórdia, Ele nos tirou das trevas e nos colocou no seu reino de luz. E somos participantes da sua vida. Que isso possa encher o nosso coração nessa manhã, para que possamos adorar o nosso Senhor de maneira conveniente, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por este momento, Senhor, por essa lembrança que o Senhor nos permite, Senhor, fazermos nessa manhã, Senhor, dando-nos condições, Senhor, e queremos fazer até aquele dia em que o Senhor nos chamar, Senhor, queremos estar firmes, Senhor, porque é uma grande honra para nós participarmos de um momento como esse. Louvamos a Ti, Senhor Jesus, porque estávamos nas trevas, Senhor, e o Senhor nos tirou das trevas, Senhor. Senhor, nós estávamos perdidos e o Senhor nos tirou da perdição, Senhor. O nosso destino era um destino horrível, Senhor. O Senhor nos deu um destino glorioso e maravilhoso contigo mesmo, por misericórdia e amor, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Senhor. E o Senhor disse que faria, e o Senhor vai fazer, Senhor. O Senhor disse, Senhor, que nós estaremos um dia contigo, e essa é uma verdade que vai acontecer, Senhor. Por isso glorificamos o Teu nome, por essas grandes verdades, Senhor, da Tua salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. O Senhor nos salvou do inferno. O Senhor nos salvou de uma vida vazia nesse mundo. O Senhor nos salvou de uma perdição eterna. O Senhor nos deu uma rica esperança de estarmos para sempre contigo algum dia, Senhor. Senhor, como estamos agora e podemos testemunhar. Bendito seja o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Glória, honra e louvor a Ti, Senhor. Que honra para nós, Senhor, os pecadores, podermos participar desse momento. Bendito é o Teu nome, Senhor. Todos os que já conheceram o Senhor Jesus como este Salvador, os que já têm essa comunhão com Ele, por causa da vitória dEle e da sua misericórdia, são convidados a participar desse momento. Se há alguém entre nós que ainda não se decidiu, é preciso que você pense a respeito dessa salvação, porque ela é a única salvação que existe. Fora de Jesus Cristo, não há nenhuma outra salvação. Não há nenhum outro nome que possa salvá-lo, porque não há outro que morreu e venceu a morte no nosso lugar. Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus podemos participar com gozo, com louvor e com adoração ao nosso Senhor nessa manhã.